Shalom! A paz do Senhor, meus irmãos! Sejam bem-vindos ao canal Central EBD, o seu canal de subsídios para as lições bíblicas da CPAD. Na lição de hoje estaremos estudando a lição de número 4, cujo tema é a paternidade divina. Essa lição encerra um ciclo de 4 lições que tratam acerca do Deus Pai. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal. Já começa a curtir nesse vídeo agora, senão você pode esquecer, né? Me ajuda que eu te ajudo. Então, Deus te abençoe e vamos lá começar com as nossas leituras bíblicas. Do Áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1ª Epístola de João, capítulo 4, dos versos 13 ao 16. Assim diz as Sagradas Escrituras. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Os objetivos específicos desta lição são: primeiro, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência da filiação divina. E terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. A palavra-chave desta lição é paternidade. Voltando à lição, você já se inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo? Deu like? Olha lá, hein? Me ajuda que eu te ajudo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Então, vamos à lição. A paternidade de Deus é uma verdade revelada em toda a Escritura, e não apenas uma revelação ocorrida no Novo Testamento. As Escrituras demonstram que foi o Pai de Jesus Cristo que fez o mundo, deu a lei, falou aos profetas e foi o autor do Antigo Testamento, que na plenitude dos tempos enviou o Filho para nos reconciliar, nos remir, nos resgatar, a fim de iniciar o processo de adoção para ingressarmos na família de Deus. Em nosso primeiro tópico tem um título: a revelação da paternidade do Pai. E em seu primeiro ponto, nós vamos tratar sobre essa definição de paternidade em relação ao Pai. Então não podemos comparar a experiência da paternidade comum entre os seres vivos, o ser humano e os animais, que nascem da biologia e de seus processos reprodutórios, com o Deus Pai. No estudo da ontologia, que é o estudo que faz o levantamento do ser, que estuda o ser, partimos para um viés de essência transcendental de Deus, porque Ele é Pai. Simplesmente Ele é Pai. Isso faz parte de sua essência. Quando entendemos que a paternidade de Deus faz parte de sua essência, nos explica e esclarece a grandeza e a beleza da obra da sua criação, com o estabelecimento de leis observáveis das ciências que sustenta tudo o que existe. Como podemos ver em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Partindo desse princípio, entendemos que os graus de perfeição encontrados na criação podem ser compreendidos pelo fato de ter sido obra de um pai. A propósito, a palavra pai em hebraico é
Av, onde a raiz desta palavra expressa as ideias de origem, fonte, fundamento e autoridade. Geralmente encontramos em nossas Bíblias outras formas de escrita da palavra Pai, apresentada, por exemplo, em Marcos, capítulo 14, versículo 36, Romanos, capítulo 8, versículo 15 e Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que se trata da palavra Abba, mas essa palavra está escrita em aramaico e não hebraico. Então nós temos em hebraico a palavra Av, em aramaico a palavra Abba. No segundo ponto, nós temos o título A Paternidade Eterna do Pai. Como vimos na explicação do ponto anterior, do primeiro ponto, a paternidade faz parte da essência de Deus Pai. Em nossa experiência humana, nos tornamos pais quando ocorre a reprodução da espécie. Eu, por exemplo, me tornei pai em 20 de maio de 2014 por ocasião da minha filha primogênita. A Yane, então, ela se tornou um marco da minha paternidade. Não se fala de Diógenes pai antes do nascimento de Yane. E o mesmo não ocorre com Deus. Não houve momento algum da eternidade em que ele não fosse Deus e se não fosse Pai. Em toda a infinitude da eternidade, o Deus Pai sempre foi Pai. Se pudéssemos viajar a algum momento antes da criação e entrar na eternidade passada, encontraríamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três já estariam nesse estado de comunhão e unidade. Nesse terceiro ponto, nós temos o tema O Pai gerou o Filho. E esse terceiro ponto, nós merecemos gastar um pouquinho mais de atenção nele. Quando nos pontos anteriores aprendemos que não houve um único momento da história da criação ou da eternidade onde a figura do Pai não existisse e ele não fosse Pai, o mesmo vale para o Filho. Nunca houve um momento em toda a história da criação e em toda a eternidade, passada ou futura ou presente, nunca houve um tempo em que Jesus não fosse o Filho de Deus. Jesus comunga junto com o Pai e com o Espírito Santo o atributo da eternidade. Diante disso, o que fazemos com Salmo capítulo 2, versículo 7, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Em hebraico, esse versículo fica assim, Azaperá el Rock Adonai Amar Elai Beni Atá Ani Rayon Yelididkar. A palavra hoje não necessariamente significa um ponto inicial de existência, mas pode significar um reconhecimento, uma declaração pública ou solene. Outra palavra importante nesse versículo, em hebraico, é a palavra Yelididkar, que significa gerar, fazer proceder. E nesse caso, ela se aplica numa legitimação de sua manifestação entre os homens. A expressão hoje te gerei não significa que o filho passou a existir, mas que a sua filiação foi manifesta e confirmada na história. Jesus, o Filho de Deus, é eterno. O Salmo 90, versículo 2 diz que antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. O principal termo hebraico, traduzido como eternidade, é olam, que designa um tempo indefinido e uma duração cujos limites não são visíveis, não são palpáveis, não são sondáveis. Agora, diante da complexidade desse assunto, apresentamos ele, que segundo Isaías capítulo 9, versículo 6, é chamado de Av-Adê, o Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade só existe porque ela se deriva dele e ele mantém e a sustenta. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Então nós estamos contemplando aqui um ser que transcende até mesmo a eternidade. Então, como nós podemos entender uma pessoa que é superior à eternidade, que trata a eternidade como uma espécie de filho, ou seja, a eternidade está sujeita a ele, e na nossa mente humana ela não consegue alcançar uma coisa parecida com, nem de perto parecida com isso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos criou, e é esse Deus que enviou seu Filho, é esse Deus que nos resgatou. Louvado seja o nome santo do Senhor. O quarto ponto desse tópico nos traz o tema: o Pai nos concede o Espírito. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, apresenta o Espírito Santo como o Espírito da verdade. E segundo Norman Champlin, ele se caracteriza como, primeiro, como aquele que vem da parte de Deus, representando toda a verdade divina. Segundo, representa a revelação do Filho e a sua encarnação. E terceiro, representa a transmissão da verdade aos homens, orientando e levando-os a compreenderem a verdade. Então, meus irmãos, para fechar esse ponto, é muito importante nós entendermos essa dinâmica do envio do Filho e do Espírito Santo. O Pai enviou o Filho para nos resgatar, para nos remir, e o Espírito Santo para nos mantermos firmes diante dele. Então, o Espírito Santo é uma bênção de Deus na nossa vida. E olha só, nós estamos falando de um Deus conosco. Então, meus irmãos, para concluir esse ponto, é interessante como nós percebemos a Trindade trabalhando em nossas vidas e trabalhando na história da criação e da humanidade. Nós temos o Pai, a figura do Pai, que é um Pai bondoso e amoroso, que decidiu enviar o seu Filho para nos resgatar, para pagar nossa dívida, para cumprir a sua justiça. E temos agora o Espírito Santo, que é chamado por Jesus de Paráclito, aquele que está junto, o Consolador, aquele que está junto para nos orientar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é esse Espírito que trabalha em nossas vidas e que nos faz moldar essa nova identidade, esse novo ser que está surgindo. Então o Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas, nos dando essa filiação, nos movendo em direção ao Pai, para uma vida de santidade, uma vida de filho de Deus. Sabemos que o nosso processo de filiação com Deus é através da adoção, mas isso não nos torna menos amado para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos fazer mais parecidos com Deus. No segundo tópico, nós temos o título A Perfeição do Amor do Pai. No segundo ponto, do segundo tópico, nós temos aqui o título A Perfeição do Amor do Pai. Em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 10, vemos a aplicação do amor de Deus em nós. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A ação de Deus em enviar seu Filho demonstra o amor de Deus por nossas vidas. Este ato de manifestar o seu amor não pode ser comparado com o sentimento, mas trata-se da própria essência do Pai. Deus é amor, é a definição suprema do seu ser divino. A expressão enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados aponta para o sacrifício de Jesus, para que, por meio dele, nós nos tornássemos agradáveis diante dele. A propiciação visa a construção de um relacionamento conosco, de Deus Pai e Filho, nos moldes e padrões do relacionamento da Trindade. Então, como Deus, ele se relaciona entre si mesmo, nas pessoas da divindade, ele pretende também se relacionar dessa mesma forma. Da mesma forma que o Pai ama o Filho, o Pai, ele quer ter um relacionamento de amor conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. No terceiro ponto,
desse tópico ainda, nós temos as bênçãos da filiação divina. Uma das bênçãos mais importantes que ocorre com a manifestação da nossa filiação com Deus são os efeitos da presença em nossas vidas. No momento em que cremos no Senhor Jesus, os efeitos de João capítulo 1, versículo 12 se manifestam em nossas vidas. Mas a todos quantos o receberam, poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os benefícios dessa herança do Senhor se manifestam em nossas vidas como a habitação do Espírito Santo, nos fazendo templo e casa de Deus. Um ponto a se considerar é que quando Deus entra na vida do crente, seus atributos começam a se manifestar em sua vida. Por exemplo, o amor. O amor de Deus emana de seu ser, irradiando-se para nós e em nós, que o reconhecemos por meio de Jesus Cristo. Essa transformação ontológica, ou seja, a transformação do nosso ser, nos enche de confiança e segurança. Por quê? Porque em nós habita o autor e consumador da nossa fé. Então, além de todos esses benefícios que nós temos, nós somos movidos de fé em fé, de glória em glória, e passamos a ser cheios do Espírito Santo e com coragem para prosseguir no caminho do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. No terceiro tópico, nós temos o título: A Experiência do Amor do Pai. E no primeiro ponto, o amor é aperfeiçoado no crente. O Espírito Santo é o agente motor da transformação do cristão. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus afirma aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo como Paráclito. As funções do Paráclito são de consolar, aconselhar, estar junto e prestar defesa, como uma espécie de advogado. No verso 8 do mesmo capítulo diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo, através da pregação da palavra, desenvolve em nós o processo de santificação, que culmina na restauração da nossa identidade idealizada por Deus. O interessante disso, sabe o que é? É que, por exemplo, meu nome é Diógenes Pinheiro dos Reis de Andrade. Quem foi que deu esse nome foi meu pai. Meu pai ia colocar um outro nome em mim. O meu nome seria algo parecido com Jeová, mas o escrevente do cartório disse que não poderia colocar aquele nome porque era nome de Deus. E nós estamos falando isso de 1980. Então aconteceram algumas coisas diferentes naquele tempo, né? Hoje as pessoas colocam um monte de nome esquisito e não tem nenhum problema. Mas antigamente tinha um problema, né? Então qual é o meu nome? Diógenes. Por quê? Por que me chamam de Diógenes? Me chamam de Diógenes porque o meu pai, ele tinha que colocar um nome em mim para poder ser conhecido, né? Na família, na sociedade. Mas só que existe uma verdade nisso tudo, sabe o que é? É que esse meu nome é fake. Meu nome é fake. Eu não me chamo Diógenes. Ó a revelação. Eu não me chamo Diógenes. Na verdade, não me chamo Diógenes. Então, qual é o meu nome? Eu não sei. Meu nome é segredo. O meu nome está guardado em Deus. Por quê? Porque ainda a minha identidade ainda há de ser revelada plenamente. E quando isso acontecer? Quando vai acontecer? Quando o Senhor, lá no texto de Apocalipse, mostra que Ele nos dará uma pedrinha branca. E com Ele, com essa pedra, um novo nome. Um nome que ninguém conhece, ninguém sabe esse nome. Um nome que vai ser personalíssimo meu. Ninguém vai ter esse nome. Por quê? Porque esse nome vai ser fruto de uma nova identidade que Deus vai gerar em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje eu recebo influências das mais diversas que formam o meu caráter e o que eu sou. Mas quando chegar aquele grande dia, aonde eu receber toda a carga de influência e receber uma nova identidade em Deus, eu terei um novo nome.
eu terei uma nova identidade em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa identidade idealizada em Deus, eu já começo a viver ela em potência. Começo a viver o processo dessa transformação a partir de agora. Hoje, eu já estou vivendo esse processo de transformação, onde o Espírito Santo, ele trabalha na minha vida. Toda vez que eu cometo algo errado, eu peco, e o Espírito Santo me constrange, e eu tento me esforçar a ser melhor, a não cometer mais esse tipo de erro, de pecado, é o Espírito Santo trabalhando na minha vida para o afloramento dessa nova identidade. Uma identidade que agrada a Deus, uma identidade que glorifica e exalta a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E no segundo ponto do terceiro tópico, nós temos o título: o amor é a marca dos filhos de Deus. Processo de transformação iniciado. O amor passa a ser uma das colunas que sustentam toda a ressignificação do crente. A ressignificação é um processo de atribuir um novo sentido a algo transformado à percepção original. Quando experimentamos o amor de Deus com a ação do Espírito Santo, este flui como um rio que transborda em todas as áreas da nossa vida. É por esse motivo que quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, pessoas próximas notam que houve alguma mudança. Isso se dá porque nela está havendo a manifestação do ágape, o amor de Deus. Podemos citar o amor sacrificial, por exemplo, quando abrimos mão de nós mesmos em favor do outro. O amor incondicional, que não ama por mérito humano, mas por sua própria natureza. O amor paciente, que demonstra longanimidade e tolerância. Amor perdoador, que perdoa, que restaura e reconcilia. O amor misericordioso, amor fiel, amor santo, amor em comunhão, um amor ativo e um amor visível. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. A manifestação de todos esses predicados nos torna mais parecidos com Deus e, consequentemente, nos torna seres humanos melhores, mais completos e mais felizes. Quando esse processo ele se inicia na nossa vida, a nossa alegria é em estar se parecendo mais com Jesus. É por isso que o crente verdadeiro, ele, independente da circunstância, ele sempre está feliz. Porque a alegria do crente, ela não se preocupa com as coisas desse mundo, mas ele se preocupa em fazer a vontade do Pai. E o terceiro ponto desse último tópico fala: fomos amados primeiro. Ele nos amou primeiro. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, temos a seguinte declaração: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nosso amor é uma resposta ao amor dele por nossas vidas. As Escrituras demonstram que o amor de Deus se manifestou no Filho antes da fundação do mundo. Na criação do homem, é possível perceber seu amor na forma detalhada, demonstrada em como o homem foi feito, formado no pó da terra, e compartilhando de sua vida, como ele fez com Adão, soprando em suas narinas o fôlego de vida. O amor de Deus nos atrai. Em Oséias capítulo 11, versículo 4, demonstra Deus atraindo seu povo com cordas de amor. Esse amor divino que ultrapassa todos os amores atraiu Moisés no deserto através da sarça ardente, para que assim ele pudesse se revelar a Israel como Deus que estava ouvindo o clamor deles lá no Egito, enquanto eles estavam sofrendo, clamando a Deus. Deus ouviu e atraiu Moisés no meio do fogo, uma sarça ardente. O fato é que não conseguimos corresponder a esse amor.
Por esse motivo, precisamos permitir que o Espírito Santo molde uma nova identidade em nosso ser, nos tornando mais gratos em virtude de um amor tão grande e imerecido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse amor que nos constrange, ele precisa nos fazer ser melhores. Aleluia. Eu gostaria de me despedir dos irmãos abençoando com a bênção sacerdotal, a bênção araônica. Vou estar recitando em hebraico e depois em português. Ivarerá Adonai Yeshmerá, Yaer Adonai Panav Eleha Virunerá, Yassar Adonai Panav Eleha, Yasen Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.